O oceano sempre guardou segredos. Segredos que se movem sob as ondas, que desaparecem na névoa e que voltam à superfície, apenas como ecos de um passado perturbador. Mas entre todos os mistérios já registrados nos diários náuticos e nas lendas dos marinheiros, poucos intrigam tanto quanto o caso do Mary Celeste, o navio fantasma mais famoso de todos os tempos. Era 4 de dezembro de 1872. O mar Mediterrâneo estava calmo, o vento suave, o horizonte limpo. O capitão David Morehouse, do navio britânico Dei Gratia, observava o mar quando, de repente, um ponto distante lhe chamou a atenção. Uma embarcação à deriva, velas parcialmente rasgadas movendo-se de forma errática. O navio parecia abandonado, e ao mesmo tempo vivo, como se fosse conduzido por uma força invisível. Quando o Dei Gratia se aproximou, Morehouse percebeu que o nome gravado na proa era Mary Celeste, um brigue americano que deveria estar a centenas de quilômetros dali, navegando rumo à Itália. Intrigado e apreensivo, Morehouse ordenou que alguns de seus homens subissem a bordo para investigar. Assim que colocaram os pés no convés, um silêncio quase sobrenatural tomou conta do ambiente. O som das ondas parecia mais alto, o vento mais pesado. O Mary Celeste estava completamente vazio. Não havia sinais de luta, nem de pânico. A mesa do capitão ainda tinha talheres, pratos e até uma refeição inacabada. Os pertences pessoais da tripulação estavam em seus lugares. Roupas, diários, instrumentos de navegação. O porão, carregado de álcool industrial, permanecia intacto, mas não havia uma única alma a bordo. A embarcação parecia ter sido simplesmente abandonada no meio do nada. O diário de bordo parava no dia 25 de novembro, apenas 9 dias antes da descoberta. O capitão Benjamin Briggs, sua esposa Sarah e a pequena filha Sofia estavam entre os desaparecidos, junto com 7 tripulantes experientes. Nenhum corpo foi encontrado. Nenhum sinal de bote salva-vidas à deriva. Nenhum vestígio de violência, tempestade ou naufrágio. Era como se o Mary Celeste tivesse navegado para fora da realidade, deixando para trás apenas a casca de sua existência. Nos dias seguintes, o navio foi rebocado até Gibraltar, onde as autoridades marítimas abriram uma investigação formal. Mas quanto mais se examinava o caso, mais o mistério se aprofundava. O carregamento estava intacto, o casco em boas condições, a comida ainda fresca. O único item ausente era o barco salva-vidas principal. Por que teriam abandonado o navio se ele ainda estava perfeitamente navegável? Logo surgiram as teorias, e nenhuma delas parecia suficiente. Alguns diziam que a tripulação havia sido vítima de piratas, mas nada havia sido roubado. Outros sugeriam motins ou embriaguez coletiva, mas o capitão Briggs era conhecido por sua disciplina e temperança. Houve quem afirmasse que uma explosão acidental causada pelos vapores do álcool poderia ter forçado todos a evacuar temporariamente, apenas para nunca mais conseguirem retornar. Mas o detalhe mais inquietante era outro. O navio estava estranhamente limpo. Nenhum sinal de sujeira, sangue ou desordem. Apenas uma ausência total de vida. Enquanto os jornais da época exploravam cada hipótese, o caso começou a ganhar contornos sobrenaturais. Lendas marítimas falavam de maldições do mar, ataques de criaturas abissais e até intervenções divinas. Alguns acreditavam que o Mary Celeste havia atravessado um portal invisível, um ponto do oceano onde o tempo e o espaço se distorciam. Outros juravam que o navio era tripulado por fantasmas, condenados a vagar eternamente entre as ondas. Décadas depois, o nome Mary Celeste se tornaria sinônimo de enigma, inspirando escritores, cineastas e teóricos do paranormal. Mas para os que conhecem o mar, os que ouviram seu rugido à noite e viram o horizonte engolir embarcações inteiras, o mistério continua sendo mais do que uma lenda. É um lembrete sombrio de que o oceano nunca devolve todos os seus segredos. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com o capitão Briggs, sua família e os marinheiros do Mary Celeste. Apenas uma certeza permanece. O navio foi encontrado navegando sozinho, com as velas balançando ao vento
e a mesa posta, como se esperasse o retorno de uma tripulação que jamais voltaria. Expressões de espanto e inquietude ao subir a bordo. Quando o Mary Celeste foi rebocado até Gibraltar, em dezembro de 1872, as autoridades britânicas esperavam resolver um simples caso de abandono de navio. Mas o que encontraram foi algo que escapava à lógica marítima. O capitão David Morehouse, do Dei Gratia, relatou cada detalhe à corte do almirantado, que imediatamente abriu uma investigação formal. O responsável pelo inquérito seria Frederick Solly Flood, um advogado conhecido por sua rigidez e suspeição natural. E foi justamente essa desconfiança que logo lançaria sombras sobre todos os envolvidos. No início, Solly Flood acreditava que havia ocorrido um crime. Para ele, a hipótese mais plausível era a de que o Mary Celeste havia sido abandonado como parte de uma fraude de seguro. Talvez uma conspiração entre o capitão Briggs e o próprio Morehouse, que supostamente teriam combinado o resgate do navio para lucrar com a indenização. Mas essa teoria desmoronou rapidamente. Briggs era um homem profundamente religioso e de reputação impecável. Não havia evidências de dívida, conflito ou ganância. Além disso, a carga de 1.701 barris de álcool industrial ainda estava quase intacta. Se houvesse fraude, ninguém teria deixado algo tão valioso para trás. Solly Flood, porém, não desistiu. Durante semanas, examinou cada pedaço do navio. O Mary Celeste era um brigue de 31 metros de comprimento. Construído no Canadá em 1861. Havia sido reformado pouco antes da viagem, e o capitão Briggs estava orgulhoso do estado da embarcação. Mas, entre as anotações da investigação, um detalhe chamou a atenção. Alguns barris do porão estavam vazios. O número exato, 9. Esses barris eram feitos de madeira diferente, menos resistente. O álcool, ao evaporar, poderia ter criado uma mistura explosiva no ar. Essa descoberta daria origem a uma das teorias mais persistentes do caso. Segundo essa hipótese, o capitão Briggs teria notado o cheiro forte de vapor de álcool escapando dos barris. Temendo uma explosão, ele ordenou que todos abandonassem temporariamente o navio. Talvez subindo no bote salva-vidas, presos por uma corda ao brigue. Mas se uma rajada de vento ou uma onda repentina tivesse rompido o cabo, o bote teria se afastado rapidamente, deixando o Mary Celeste à deriva. Essa teoria parecia finalmente trazer alguma lógica ao caos. Contudo, faltavam provas. Nenhum pedaço do bote foi encontrado. Nenhum registro nos diários da tripulação. Nenhum sinal de pânico. E mais, o navio ainda possuía velas içadas e o leme estava em posição normal. Se houvesse evacuação, não parecia ter sido uma fuga desesperada. A imprensa da época acompanhava cada passo da investigação. Os jornais sensacionalistas transformaram o Mary Celeste em manchete permanente. O navio fantasma americano, diziam. A tripulação que evaporou. E com a atenção do público, vieram as versões mais bizarras. Alguns afirmavam que o navio havia sido atacado por piratas berberes, que teriam assassinado todos a bordo e fugido sem levar nada. Outros falavam em tsunamis e trombas d'água, fenômenos que poderiam ter feito o navio adernar momentaneamente, levando o capitão a crer que ele estava prestes a naufragar. Mas o casco do Mary Celeste estava intacto e o convés seco. Nenhum sinal de inundação. Nada explicava por que abandonariam uma embarcação segura no meio do mar. Enquanto isso, o Mary Celeste continuava a ser uma presença física e, ao mesmo tempo, um símbolo de algo que escapava à compreensão humana. Após o inquérito, o navio foi devolvido aos proprietários e voltou a navegar. Mas havia quem dissesse que ele carregava uma maldição. Os marinheiros que embarcavam nele relatavam pesadelos, ruídos noturnos e a sensação de que alguém os observava. Durante anos, o Mary Celeste trocou de donos várias vezes, e todos tiveram algum tipo de azar, até que em 1885 encalhou nas rochas do Haiti e foi destruído. Era o fim físico do navio, mas o início de sua lenda eterna. No entanto, o mistério da tripulação permanecia intocado.
Nem mesmo o oceano devolveu os corpos. Nenhum vestígio dos Briggs, da esposa, da criança ou dos marinheiros foi jamais encontrado. Era como se o mar os tivesse engolido em silêncio, não como vítimas de um acidente, mas como parte de um pacto invisível. Mais de 150 anos depois, cientistas, historiadores e entusiastas ainda tentam reconstituir aquele novembro de 1872. Cada detalhe, do cheiro do álcool à posição das velas, foi analisado com minúcia. Mas o Mary Celeste continua sendo uma página em branco no Diário do Mar. Um eco distante que parece sussurrar, através do tempo. Nem todos os desaparecimentos deixam rastros. O caso do Mary Celeste poderia ter sido esquecido como mais um naufrágio mal explicado. Não fosse um detalhe. O navio estava intacto. Nenhum dano sério, nenhum vestígio de luta. E, o mais enigmático de tudo, tudo parecia preparado para continuar a viagem. Essa estranha ausência de respostas abriu as portas para algo que a mente humana faz de melhor: preencher o vazio com imaginação. Os marinheiros são, por natureza, homens práticos, mas também são supersticiosos. Vivem cercados por um mundo que não podem controlar: o vento, o mar, a escuridão infinita. E por isso, desde os tempos mais antigos, aprenderam a respeitar o inexplicável. Logo entre os portos do Atlântico e as tavernas da Inglaterra, começou a circular a ideia de que o Mary Celeste havia sido tocado por forças sobrenaturais. Alguns diziam que o navio cruzou uma região do oceano conhecida pelos marinheiros como o Mar do Silêncio, onde as bússolas enlouquecem e o tempo parece parar. Outros afirmavam que ele teria atravessado um vórtice, uma fenda invisível entre dimensões, um ponto onde a realidade se dobra. A tripulação, acreditavam, foi sugada para outro plano de existência, deixando apenas o navio para trás, flutuando como uma concha vazia. Essas histórias se tornaram tão populares que, décadas mais tarde, escritores como Arthur Conan Doyle se inspiraram nelas para criar contos e versões ficcionais do mistério. Em uma dessas histórias, o navio foi rebatizado de Marie Celeste, um erro que se perpetuou por anos, e sua tripulação foi descrita como vítima de uma maldição sobrenatural. A ficção e a realidade começaram a se confundir, e o Mary Celeste passou a habitar o imaginário popular como o navio fantasma por excelência. Mas algumas versões foram ainda mais longe. Pescadores da costa de Gibraltar relatavam ter visto o Brig à deriva vários dias antes de o Dei Gratia encontrá-lo. Navegando sem ninguém ao leme, um deles jurou ter visto uma figura feminina vestida de branco no convés, olhando fixamente para o horizonte antes de desaparecer em meio à neblina. Esses relatos, embora impossíveis de comprovar, alimentaram a crença de que o Mary Celeste carregava algo, ou alguém, além dos vivos. Com o passar das décadas, as teorias se multiplicaram. Nos anos 1950, durante o auge das especulações ufológicas, alguns pesquisadores chegaram a sugerir que a tripulação poderia ter sido abduzida por seres extraterrestres. Os defensores dessa ideia apontavam para o fato de que não houve luta, nem pânico, nem sinal de resistência. Para eles, a evacuação teria sido instantânea, uma remoção abrupta e total, típica de intervenções não humanas. Embora absurda para os céticos, essa hipótese ganhou espaço em revistas especializadas, que relacionavam o caso do Mary Celeste a outros desaparecimentos misteriosos no mar, incluindo os do Triângulo das Bermudas, um conceito que surgiria apenas décadas depois. Outros estudiosos do paranormal, porém, viam o evento como um fenômeno espiritual. A bordo do navio estavam o capitão Briggs, sua esposa Sarah e a filha pequena, Sofia. E segundo relatos de amigos, Sarah era profundamente religiosa e supersticiosa. Alguns acreditam que, durante a travessia, rituais de oração ou visões premonitórias possam ter levado a tripulação ao desespero. Haveria algo que os fez crer que precisavam abandonar o navio, não por medo de explosão ou tempestade, mas de algo invisível, uma presença, um presságio.
Testemunhas posteriores afirmaram que os marinheiros do Dei Gratia sentiram uma sensação estranha ao subir a bordo, como se o ar estivesse pesado e o ambiente impregnado por uma energia silenciosa. Um dos homens chegou a dizer que o navio parecia vivo, mas de um jeito errado. Na era moderna, o mistério ganhou novas camadas com o avanço da ciência. Pesquisadores da Marinha Americana reexaminaram documentos e diários de bordo, tentando encontrar explicações físicas. Alguns sugeriram gases alucinógenos oriundos do álcool, capazes de causar delírios e pânico coletivo. Outros defenderam que ondas fantasmas, fenômenos raros e gigantescos, poderiam ter assustado a tripulação e provocado uma evacuação precipitada. Mas nenhuma dessas hipóteses conseguiu responder à questão principal. Por que o Mary Celeste foi deixado em perfeitas condições de navegação? O caso parece habitar uma fronteira. De um lado, o racional, medições, ventos, barris e diários. Do outro, o inexplicável, visões, presenças e a sensação inquietante de que o mar, de alguma forma, escolheu aquele navio para ser um símbolo do desconhecido. O Mary Celeste não é apenas uma história de desaparecimento. É um lembrete sombrio de que, por mais que o homem domine o mar com tecnologia e mapas, há lugares onde a lógica simplesmente não se aplica. O século XIX foi um tempo de lendas, mas o século XXI é o tempo da ciência. E mesmo assim, após mais de 150 anos, o Mary Celeste continua a ser um enigma que desafia tanto a lógica quanto a tecnologia moderna. Com o avanço das técnicas forenses, oceanográficas e digitais, investigadores contemporâneos tentaram, mais de uma vez, recriar o cenário de 1872 e descobrir o que realmente teria levado uma tripulação inteira a desaparecer sem deixar rastros. A primeira grande reavaliação ocorreu nos anos 2000, quando um grupo de especialistas em segurança marítima britânicos resolveu testar uma das teorias mais antigas, a explosão dos vapores de álcool. Usando uma réplica do porão do Mary Celeste, eles aqueceram e pressurizaram barris com o mesmo tipo de álcool industrial transportado pela embarcação. O resultado foi surpreendente. Os vapores realmente criaram uma combustão súbita, mas sem chamas visíveis, uma explosão invisível de ar quente que produzia um estrondo ensurdecedor e uma onda de calor devastadora. Segundo os cientistas, isso poderia ter sido suficiente para assustar a tripulação, fazendo o capitão Briggs ordenar uma evacuação imediata. E se o barco salva-vidas se desprendesse da corda, o Mary Celeste ficaria exatamente como foi encontrado, intacto, navegando sozinho. Essa hipótese ganhou força, mas não encerrou o caso. Historiadores notaram que os diários de bordo não mencionavam nenhum vazamento e que a ventilação do porão teria dificultado o acúmulo de gases inflamáveis. Além disso, o capitão Briggs era um marinheiro veterano. Dificilmente teria abandonado o navio de forma tão precipitada. Ainda assim, a experiência provou que o impossível podia ser, afinal, plausível. Outra linha de investigação moderna envolveu o estudo das condições climáticas da época. Pesquisas meteorológicas mostraram que, em novembro de 1872, o Atlântico Norte enfrentava padrões irregulares de ventos, com microtempestades e ondas anômalas surgindo de forma repentina. Essas ondas, hoje conhecidas como Rogue Waves, são muralhas de água que podem ultrapassar 10 metros de altura e aparecer sem aviso. Simulações computadorizadas sugerem que uma dessas ondas poderia ter inclinado violentamente o navio por alguns segundos, fazendo parecer que ele estava prestes a naufragar. Nessa situação, o capitão poderia ter ordenado o abandono temporário, um gesto de prudência, sem imaginar que aquele seria o último comando de sua vida. Mas talvez o aspecto mais intrigante das investigações modernas seja o elemento humano. Estudos recentes sobre psicologia marítima mostram que, sob estresse extremo, a percepção de risco pode se distorcer. Um som, um cheiro, uma vibração, qualquer estímulo pode ser interpretado como sinal de perigo fatal. A bordo de um navio isolado no meio do oceano,
A linha entre a racionalidade e o medo pode ser mais tênue do que se imagina. Talvez, naquele dia de novembro, o capitão Briggs tenha tomado uma decisão rápida, a decisão errada, mas compreensível. Nos anos 2010, a análise do Mary Celeste ganhou nova vida com o uso de modelos digitais em 3D. Pesquisadores de universidades norte-americanas reconstruíram o navio com base em registros originais, medindo cada centímetro, simulando o vento, o peso da carga, a rota e até a inclinação das velas. Esses estudos mostraram que, em certas condições de vento e lastro, o Mary Celeste poderia de fato mover-se sozinho por dias, exatamente como foi encontrado. A tecnologia moderna, então, confirmou algo que antes parecia sobrenatural. O navio não era um fantasma, apenas uma máquina perfeita, seguindo o impulso do mar. Mesmo assim, o mistério resiste. Nenhum modelo, experimento ou simulação conseguiu explicar completamente o desaparecimento total da tripulação. Se eles abandonaram o navio em um bote, por que nunca foram encontrados? As correntes marítimas poderiam tê-los levado para longe, mas nenhum fragmento, nenhum remo, nenhuma âncora foi jamais recuperado. É como se o mar tivesse apagado cada traço de sua existência. Hoje, o caso do Mary Celeste é estudado em academias navais e cursos de investigação marítima, como exemplo de análise de eventos sem testemunhas. Uma lição sobre como o oceano, mesmo no século XXI, ainda pode derrotar o raciocínio humano. E, paradoxalmente, quanto mais ciência se aplica ao caso, mais fascinante ele se torna. Porque, no fundo, o Mary Celeste não é apenas um enigma técnico, é uma ferida aberta no orgulho da razão. Um navio que continua navegando no imaginário humano, uma embarcação que desafia o tempo, a física e a própria memória da humanidade. E talvez seja esse o segredo de sua imortalidade. Quanto mais buscamos respostas, mais o Mary Celeste se afasta, desaparecendo outra vez no horizonte, como fez naquele dia distante de 1872. Usa camiseta escura, fones no pescoço, expressão focada diante de telas 3D. O mar nunca devolve tudo o que leva. Às vezes ele apenas devolve o suficiente para que o homem acredite que entende. O casco, os diários, os objetos. Mas o essencial, o que realmente importa, ele guarda para si. E talvez seja por isso que o Mary Celeste continua sendo mais do que um mistério histórico. Ele é um espelho da própria natureza humana diante do desconhecido. Quando os marinheiros do Dei Gratia subiram naquele convés vazio em 1872, talvez não imaginassem que estavam pisando num símbolo. Um símbolo da fragilidade da razão diante do abismo. Ali, em meio às ondas, encontraram não apenas um navio abandonado, mas um eco do medo mais antigo da humanidade: desaparecer sem explicação. O Mary Celeste é a materialização do terror silencioso que todo ser humano carrega quando olha para o horizonte e percebe o quanto é pequeno diante do infinito. Com o passar dos anos, a história se transformou em lenda. Ela atravessou gerações, inspirou romances, filmes, canções e teorias. Cada época moldou o Mary Celeste à sua própria imagem. Para os vitorianos, ele era um lembrete da fragilidade humana perante a natureza. Para os espiritualistas, uma prova do mundo invisível. Para os modernos, um quebra-cabeça científico ainda sem solução. Mas, independentemente da explicação, o fascínio persiste. Talvez porque o caso seja, no fundo, um retrato de nós mesmos, uma busca incessante por sentido em meio ao caos. Os poucos objetos recuperados do Mary Celeste, a bússola, o diário, utensílios comuns, foram estudados, catalogados e esquecidos em arquivos. Mas cada um deles guarda uma melancolia estranha. Imagine o diário do capitão Briggs, encerrado abruptamente no dia 25 de novembro. A última anotação, feita com caligrafia firme, registra o bom andamento da viagem. Depois disso, o nada. Um silêncio que dura mais de um século. Esse hiato entre a última palavra escrita e o momento do desaparecimento é o verdadeiro abismo do Mary Celeste. O intervalo em que algo inexplicável aconteceu
E a história simplesmente se partiu. Hoje, quando pesquisadores analisam o caso, falam em pressões atmosféricas, ondas gigantes, vapores químicos e erros de julgamento. Mas nas entrelinhas todos admitem que há algo ali que escapa. Algo que nem a ciência nem a lógica conseguiram capturar. Um vazio que insiste em permanecer, como um sussurro entre as páginas de um livro que nunca se fecha completamente. O Mary Celeste é, portanto, mais do que uma história marítima. É uma lembrança de que o mistério ainda é necessário. Num mundo em que tudo parece mensurável, rastreável e previsível, sua existência prova que há fronteiras que ainda não compreendemos. E talvez nunca devêssemos compreender. Porque é no não saber que a curiosidade nasce, e é no mistério que a imaginação encontra abrigo. Ao cair da noite, quando o vento sopra vindo do mar e o som das ondas preenche o silêncio, alguns juram ouvir o ranger de madeira de um navio distante. Dizem que é o Mary Celeste, navegando eternamente, sem rumo e sem destino. Suas velas rasgadas refletem o luar, e em seu convés há sombras que se movem, figuras tênues como lembranças que o oceano se recusa a apagar. O capitão Briggs, sua esposa Sarah e a pequena Sofia seguem viagem, prisioneiros de um tempo que já não lhes pertence. E o navio, fiel ao seu destino, continua sua rota invisível entre o mito e a memória. Talvez o verdadeiro segredo do Mary Celeste não esteja no que aconteceu com sua tripulação, mas no que ele desperta em nós, o medo do desconhecido, a reverência pelo mar e a certeza de que nem toda resposta precisa ser encontrada. Alguns mistérios são feitos para permanecer, porque são eles que mantêm viva a chama da curiosidade humana. A chama que, como o farol na escuridão, nos lembra que ainda há horizontes a descobrir. E assim, em algum ponto entre o Atlântico e a eternidade, o Mary Celeste ainda navega, silencioso, solitário. Um fantasma de madeira e vento, carregando o eco de uma pergunta que o mundo jamais conseguiu responder. O que aconteceu com aqueles que ousaram cruzar o mar e nunca voltaram?